Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Muito se fala entre jogadores de diferentes épocas ou até mesmo jogadores de mesmas épocas que não se enfrentaram. Por exemplo, Bobby Fischer e Anatoly Karpov, como é que teria sido aquele mundial e tudo mais que não ocorreu, né? E a gente quer saber, será que o Kasparov foi melhor que o Bobby Fischer? Será que o Morphy é o melhor de todos os tempos ou é o Magnus Carlsen? E durante muito tempo essa discussão ela fica no âmbito da opinião, da preferência de pessoal aí de cada um e tudo mais. Recentemente, alguns estudos tentaram trazer a ciência a tudo isso. Muitas dificuldades existem na elaboração dessas respostas. O próprio Rating Feed, que é uma métrica da Federação Internacional de Xadrez que traz ali o rating dos jogadores, sofreu inflações ao longo do tempo, sofreu ali... É injusto você comparar, por exemplo, o rating do Mequinho com o rating dos jogadores de atualmente, porque realmente o Rating Feed teve uma inflação de quase 150 pontos nos últimos anos, o que significa que um jogador de 2.600 da época do Mequinho teria quase 2.800 hoje. Então, tudo isso torna esse estudo muito difícil. Agora, existe uma metodologia que foi aplicada aqui pelo Chess.com, num artigo bem legal que eu vou ler aqui agora. Aliás, quero agradecer aqui, ó, o Tiones. Tiones, muito obrigado aí pela sugestão aqui do tema aí, tá bom? Pra trazer aqui esse debate aí pra galera, né? Quem é o melhor jogador da história? Será que a gente consegue, com a ciência hoje em dia, com o uso de computadores, comparar os lances dos jogadores com os lances sugeridos pelas máquinas e assim determinar qual é o jogador que mais se assemelha ao nível de uma máquina ao longo da história e, portanto, dizer qual é o melhor jogador aí de todos os tempos? A gente até pode fazer esse approach, e é o que o Chess.com fez aqui, é bem legal, só temos que lembrar que tudo está em evolução, então muitas vezes você comparar a precisão de um jogador de hoje em dia que teve recursos para treinar, acesso a conhecimento, a computadores e tudo mais, comparar com os jogadores do passado também pode trazer ali alguma, né? Mas esse estudo traz verdades aqui muito interessantes, inclusive quebra um mito do mundo do xadrez, um mito mundial que é fantástico. E a gente vai elucidar um pouquinho essa questão, né? Então, o approach utilizado aqui pelo Chess.com foi bem legal, que eles fizeram o seguinte, eles disseram o seguinte, você tem a precisão, né? No Chess.com você joga uma partida e você faz um relatório no final daquela partida. O que aquele relatório faz? O computador mede lance a lance a qualidade do lance que você fez, né? Fala assim, opa, será que esse lance é igual ao lance que o computador sugeriria? Ou pelo menos traz uma pontuação parecida em termos de força de lance e tudo mais. E no final da partida, junta tudo ali e faz uma pontuação. E chamam de accuracy, de precisão, né? Então você teve lá 90% de precisão, 95% de precisão. Legal, né? Agora, esse estudo aqui faz uma coisa interessante. Ele pega aquela precisão e dá uma mudancinha. Ele faz o seguinte, primeira coisa, tá eliminando aqui do estudo, aqui a gente vai vendo fotos dos grandes jogadores da história, né? Esse estudo aqui passa por todos eles. E uma mudancinha que é muito interessante. Quando a gente vai olhar a precisão dos jogadores, eu já fiz estudos assim, quando tem partidas de empate, em geral a precisão é muito alta. Empate, quando você fala de empate, então de 80 a 90 lances ou até 100 lances ou mais, a precisão vai lá para 99. E por quê? Porque às vezes é aquele lance de rei, torre, peão, aquela coisa que você não tá errando, não tem também muito lance para jogar e você tá fazendo o melhor lance toda hora, arrastando aquele final lá por 100 lances e ganhando uma precisão absurda. Então o estudo faz uma coisa que eu achei muito justa, que é eliminar os empates dos estudos. Outra coisa, aqueles jogadores muito, né, que fica só segurando empate ali, não sei o quê, eles tendem a ter realmente uma precisão maior ao longo do tempo. Então eliminar o empate traz a análise apenas das partidas mais arriscadas, mais arrojadas. Outra coisa muito interessante que esse estudo faz é, quando você ganha de um jogador, será que você ganhou porque você achou lances maravilhosos ali que te deram a vantagem? Na verdade não. Na verdade, quando você ganha, é porque em algum momento o seu adversário errou. E você, claro, tem todo o mérito de ter continuado encontrando os melhores lances, ou pelo menos lances bons. Mas certamente, para você ganhar uma partida de xadrez, certamente o teu adversário tem que ter errado. No xadrez não existe nenhuma posição de igualdade onde um jogador acha um super lance que ganha vantagem. Isso não existe. A vantagem é sempre oriunda do erro do adversário, ok? Então isso é legal também, porque esse estudo faz, então, essas duas coisas. Ele elimina os empates dos estudos
E quando tem uma vitória, né? Quando existe uma vitória, ele tira da sua precisão 1,5 ponto e dá 1,5 ponto para o adversário, dizendo o seguinte: você venceu, mas vamos tirar 1,5 ponto da tua precisão aí, porque o teu adversário que errou, né? E o cara que perdeu fala: beleza, você perdeu, mas vamos te dar 1,5 ponto aí, porque a vantagem existiu ali, porque o outro lado jogou muito bem e tal, você também jogou muito bem, né? Então, eu achei super válido fazer essa consideração. É como se fosse uma coisa no meio do caminho, em geral, porque é 1,5 ponto, tá? Para não ficar muito aleatório, né? Não ficar ao léu, assim, a pessoa chupou o dedo e falou, vamos ajustar 1,5. Tem uma estatística que fala que, em geral, quando um jogador vence o outro, estamos falando de jogadores... Outra coisa que o estudo fez, jogadores, partidas ali de mesmo nível, tá? Tirando partidas ali com 200 pontos de diferença ou mais de rating. E também consideraram apenas aí partidas de campeonato mundial e tudo, priorizaram, né? Mas uma coisa que é interessante existe uma estatística que quando você vence o adversário de um nível próximo, é 6% a diferença de precisão. 6% é a diferença de precisão. É razoável você tirar 1,5 de quem ganhou e dar 1,5 para quem perdeu e ficar ali no meio do caminho, daria 3 pontos a diferença, né? Então, de fato, tirando um pouquinho da precisão, porque o outro errou, né? Achei super legal essa metodologia e, de fato, traz resultados, assim, absurdos essa abordagem. Assim, uma precisão muito grande para estimar rating, para estimar qualidade dos jogadores e tudo mais. Outra coisa que esse estudo fez, ele usou 3 métodos para tentar definir quem é o melhor jogador da história, né? E aí, um dos métodos é utilizando apenas esses campeonatos mundiais. E aí a gente tem esse estudo aqui que olha só que legal. Esse índice que eu falei que tira os empates e soma 1,5, subtrai 1,5, eles chamaram de qualidade, tá bom? É como se fosse a precisão ajustada, tirando os empates e fazendo aquela correção de 1,5. Quando a gente olha para isso, a gente tem de fato a maior qualidade de todas, Magnus Carlsen na primeira colocação, com 93,23 na média, tá? Isso aqui é altíssimo. Garry Kasparov está muito próximo de Magnus Carlsen na segunda colocação, com 92,76. Bob Fischer vem na sequência, Fischer e Kasparov muito próximos, né? Muito próximos, mas sim, Magnus Carlsen ainda assim acima deles. E pasmem, né? Isso aqui que eu achei muito legal. Mikhail Tal na quarta colocação por esse critério, seguido aqui de Smyslov, Botvinnik, Ruben Fine, Alekhine, Capablanca e tudo mais. Então, quer dizer, o Mikhail Tal, ele era tão humilde que quando ele venceu o Mundial em cima do Botvinnik, ele falou, não, eu venci, mas o Botvinnik joga melhor e tal, né? Mikhail Tal, um grande exemplo, né? Uma humildade em pessoa, uma alegria em pessoa, mesmo com todas as dificuldades, doença, tudo que ele tinha, ele conseguia ser desse jeito, né? Um campeão do mundo que falava assim, não, eu ganhei, mas olha, ele joga melhor, eu não mereço, né? Não sei o que, o cara realmente era um jogador desapegado, né? Tanto na vida quanto no tabuleiro, por isso ele saía sacrificando peça, era um gênio, um dos maiores jogadores da história, por esse estudo, o quarto maior jogador da história do xadrez, né? Dos campeões do mundo. E aqui, então, a gente tem esse ranking, né? Que é muito legal esse estudo. E, enfim, esse foi um dos approaches, tá? E, de fato, a gente vê uma coisa que chama atenção aqui também, é o Paul Morphy. Ele tem 87,64. É muito grande, galera. Para essa época aqui, olha só, né? Estamos falando aqui de 1857. Olha o salto que deu com o Paul Morphy. Antes o Stoughton, todo mundo era 82 no máximo. Ele elevou a qualidade assim para um nível absurdo. Os caras eram 2.000 de rating, tá? Ele elevou o xadrez para 2.400 de rating, o Paul Morphy sozinho. Ele era 400 pontos de rating maior do que qualquer jogador da história da época dele. Então, em termos de diferença de qualidade de jogo, Paul Morphy é o maior da história, indiscutivelmente. Indiscutivelmente, ele era 400 pontos de rating acima do que qualquer outro jogador da época dele. Ele podia jogar, por isso que ele jogava dando peça de qualidade, jogava fazendo tudo aquilo. Ele era, de fato, na história, nunca houve um gap tão grande. Tudo bem, o xadrez estava começando a crescer, também tem que levar em conta esse aspecto. E o Steinitz começou a trazer os aspectos científicos do xadrez. Ele estudou Paul Morphy, né? Ele devorou Paul Morphy e, através daquilo, tentou trazer o conhecimento. O pai, né, da ciência do xadrez, Wilhelm Steinitz, e já também superou aí o Paul Morphy, né? E a partir de então, aí o xadrez começou a evoluir. Pillsbury, Lasker, Capablanca, que bonito esse estudo, hein? Alekhine, Ruben Fine, Botvinnik,
Smyslov, e aí do nada, esse gigante jovem de 20 anos de idade que se tornou campeão do mundo, Mikhail Tal, e aí sim, um salto enorme de Mikhail Tal para Bob Fischer, Kasparov e mais ainda recentemente com Magnus Carlsen. Esses são os ratings estimados por todas a análise. E notem que trabalho bem feito, né? Que trabalho bem feito aqui, os ratings muito parecidos com o que realmente foi estimado. Agora, uma coisa que chama a atenção, quando a gente fala assim, e a Judith Polgar, né? A Judith Polgar, será que ela tem qualidade parecida com desses caras aí? Porque ela ganhava de um ou outro ali, mas não sei não, né? Tal, não sei o quê. Olha só que legal aqui, esse estudo mostra também uma análise aqui das mulheres, tá? Então vamos olhar aqui, que legal esse estudo com foto, com tudo, muito bem feito esse estudo. São jogadores que venceram não o jogador reinante da sua época, tá? Então, por exemplo, o Karpov, porque o Fischer não quis jogar e por aí vai, então esse daí eles estão chamando de non-GOAT champs. Ok, uma outra abordagem, mas a gente vê aqui um número absurdo do Anand, né? Topalov, então, fantástico, Kramnik, aqui tá errada a ordem, né? O Kramnik deveria vir em primeiro lugar, né? 92.31 é o melhor de todos aqui. Engraçado, essa tabelinha aqui ficou... é porque eles fizeram por data, né? A gente percebe aqui o Kramnik como a maior pontuação aqui de todos eles, mas muito próximo, né? Acho que a gente põe no mesmo quadrado aqui o Kramnik, Anand, Topalov. Na sequência, Karpov, Spassky, Petrosyan e Max Euwe, né? E aqui a gente tem os maiores desafiantes ao Mundial de todos os tempos. Torneio de candidatos de 2021 teve um nível altíssimo de qualidade, que legal. Nepo, o maior da história. Que curioso isso, né? Que curioso isso, o Nepo, que ficou com a fama, né? Por causa dos blunders e tudo mais. Ele tem a maior qualidade da história, de todo o desafiante ao Mundial, né? O jogador que não venceu o Mundial. Ivanchuk, altíssimo também. Korchnoi, Keres, mas chama atenção o Nepo, né? A gente não imagina que seria tão alto. De fato, o cara é monstruoso, mas contra o Carlsen não deu boa, né? E olha aqui, galera, Judith Polgar, 90.86, né? Então, se a gente pegar 90.86 e voltar naquela listinha lá dos campeões do mundo, que é um estudo que foi feito só em cima dos campeões do mundo, né? 90.86, ela estaria aqui, ó, acima de Botvinnik, tá? Ela estaria aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, na sexta colocação aqui, se fosse encaixar ela nessa lista dos melhores da história, tá? Então, é um número muito grande. A gente imaginar que Judith Polgar acima de Mikhail Botvinnik é fantástico. Nem todo mundo tem essa noção de forma intuitiva, né? Ela que venceu vários dos campeões do mundo de xadrez, Judith Polgar. Então, agora, o estudo fazendo justiça, né? A ciência fazendo justiça, a Judith Polgar, a Mikhail Tal. Eu achei sensacional esse estudo, porque ele traz ciência para responder várias das questões aí que ficam, na maioria das vezes, no subjetivo, na opinião pessoal, na preferência e tudo mais. Aqui não, aqui é contra fatos, não há argumentos. E aqui, pessoal, Susan Polgar, tá? Olha aqui, ó, altíssimo. A Tibor Denise, olha que legal, né? A gente tá falando aqui da Vera Menchik lá atrás, em 1929, uma qualidade absurda, né? Então, muito legal também ver que esse estudo foi feito aí também para as mulheres, para trazer luz aí essa questão, né? E aqui a gente tem mais um método, agora pelo segundo método que eu vou explicar. Esse segundo método tenta ajustar a diferença de tempo. E fala, puxa, mas o Magnus Carlsen não vale, porque ele já pegou o xadrez evoluído e tudo mais. Então, para tentar ajustar, por ano, a partir do pico do Magnus Carlsen, descendo por ano, eles vão aumentando 2,5 pontos de rating para os jogadores, né? E seguindo dessa maneira, a gente chega aqui com o rating ajustado aí pela diferença, né, da compreensão ao longo do tempo. Teríamos aqui Bob Fischer como o maior jogador de todos os tempos, Garry Kasparov como segundo maior jogador, Alekhine na terceira colocação, Emanuel Lasker aqui na quarta, Magnus Carlsen na quinta colocação. Notem que mais uma vez o Mikhail Tal tá aqui na ponta de tabela, né? Então eu tô falando isso porque muita gente fala que o Mikhail Tal era blefador, era jogador que ficava fazendo sacrifício indevido, que ganhava no psicológico. Que psicológico é esse? Aqui é a qualidade de jogo, né? Então, pelo primeiro critério, ele estaria como quarto melhor da história. Por esse segundo critério, rating corrigido, ele estaria como sexto melhor da história. Ele tá sempre na ponta. Ele tá sempre acima de muita gente pesada. Morphy também sempre tá na lista, né? Impressionante aqui. Acima de Spassky, acima de muitos outros aqui com o rating corrigido. Bem legal esse estudo. E a gente tem aqui
o terceiro método. Nesse terceiro método, o ajuste é de 2 pontos de rating, tá? Ele diz que acha ser o método mais preciso de todos. Então, a partir do pico do Magnus Carlsen de 2017, vai descendo, em vez de dar 2,5 pontos de rating, 2 pontos de rating e por ano. E a gente tem aqui Bobby Fischer mais uma vez. É quase inquestionável, né? Que esses caras são os melhores, né? Mikhail Tal, Carlsen, Kasparov e Fischer, tá? A gente meio que já pode assumir, assim, por conta desse estudo, que é difícil dizer o melhor ainda, mesmo com esse estudo, porque algumas assunções foram feitas, né, e tudo mais. No entanto, levando sempre em consideração um estudo que mede a qualidade com o computador. Os ajustes são questionáveis, claro. Eu acho super lógicos e super coerente o que esse estudo fez. Mas, claro, sempre pode vir uma abordagem com uma outra ótica, né? Mas é interessante observar que esses nomes sempre se repetem. Bobby Fischer estaria na primeira colocação, Garry Kasparov por essa metodologia na segunda, Magnus Carlsen na terceira colocação e ele, mais uma vez no topo de tabela, Mikhail Tal, à frente de Anatoly Karpov, à frente de Alekhine, Kramnik, Smyslov, entre outros, né? O Kramnik sempre aparece alto também, e a gente fala pouco do Kramnik, né? E ele talvez seja o jogador da história, o campeão do mundo mais injustiçado da história, né? Porque a gente não fala muito sobre ele. E talvez porque ele não tenha uma personalidade tão atraente, tão carismática quanto os demais jogadores, talvez. Não sei. Mas aqui a gente tem Mikhail Tal mais uma vez. Que bacana, que estudo de qualidade. A gente tem mais algumas fotos. Eu vou deixar o link aí para quem quiser acompanhar esse estudo. E aqui tem aí outros fatos. Tem comparação de qualidade de rápidas com qualidade de blitz. Tem aqui o estudo mostrando realmente como a precisão é muito forte. Tem uns links aqui para ver, para validar o estudo deles e tudo mais. E vários feedbacks, a galera rasgando elogio. Realmente foi um estudo de muita qualidade. Eu que sou cientista de dados, assim, de fato, eu tenho aquele olhar crítico, né, em relação ao que foi feito e tudo mais. Achei que foi feito realmente tudo com muita coerência, com muita lógica, assunções muito bem feitas. Fiquei muito feliz com esse estudo. Mais uma vez quero agradecer aqui o nosso amigo Tiones por ter feito a sugestão aí desse vídeo. E fica aí trazendo ciência e tentando responder aí quem é o melhor jogador de todos os tempos, quem são os melhores jogadores aí da história, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!